Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil. Pessoal, este vídeo será será a respeito de plano de saída no mercado cripto. Ou seja, nós sabemos, né? Vocês sabem que nós estamos aí em um ciclo de alta, né? Prestes a ver mais uma pernada ou duas aí de alta no mercado cripto e o investidor cripto precisa ter o conhecimento para saber realizar lucros no momento mais oportuno possível, né, pessoal? Então, claro que ninguém sabe exatamente do futuro, ninguém consegue ler exatamente até onde que o mercado irá, né, até onde que o Bitcoin ou as altcoins irão, né, ninguém consegue acertar o topo de mercado, né? Mas esse vídeo aqui ele é dedicado a trazer alguns conhecimentos, leituras aí, pessoal, pesquisas a respeito aí de como que funciona o mercado cripto no momento do ciclo de alta, no momento lá da distribuição, né, pessoal? Que é quando você atinge o pico de mercado. Então, pessoal, já vamos iniciar aqui. Eu tenho o gráfico da dominância do Bitcoin lá no TradingView, né, bitcoin.d. E o que acontece, pessoal? O mercado ele ainda funciona baseado no movimento de Bitcoin. Como assim? O Bitcoin ele sobe, ele faz um pico, né? E depois que ele faz um pico, pessoal, a dominância do Bitcoin em relação às outras criptomoedas começa a diminuir até chegar no momento aí, de certa forma, num momento crucial, né? Numa porcentagem crucial de dominância do Bitcoin, que é esse número, pessoal, é os 45%. Então, quando o Bitcoin ele atinge a dominância de mercado de 45% e ao mesmo tempo que ele atinge essa dominância, ele fica em uma zona, em uma região de preço estável, isso é um alerta de que as altcoins, né, nesse momento, elas já estão aí super compradas, né, pessoal? Então o que você vai ver na mídia em um momento desses? Você vai ver a mídia trazendo informações massivamente a respeito de altcoins, né, de Bitcoin, de ativos digitais. Por quê? Porque a mídia é manipulada, né, pessoal? Qual que é o intuito disso? O intuito, pessoal, dessas notícias, vamos dizer assim, super otimistas na mídia, essa enxurrada de informações, é para os institucionais abocanharem, né, adquirirem a liquidez do pessoal dos sardinhas, principalmente dos inexperientes no mercado. Então os sardinhas vão entrar no pior momento, que é o topo de mercado, para fornecer liquidez para os institucionais venderem e realizar lucros, né? Então, pessoal, dominância do Bitcoin em 45%, já aí há alguns dias, semanas, ao mesmo tempo que o preço aí do Bitcoin está lateral, isso aqui são os institucionais aí adquirindo a liquidez para sair do mercado, né? Então nós sabemos também que quando o Bitcoin começa a corrigir, as altcoins vão junto. Então por isso que a dominância do Bitcoin em cima das altcoins para seguir essa métrica, né, pessoal, ainda é importante. Ao mesmo tempo, pessoal, que você analisa a dominância do Bitcoin, tem um outro fator importantíssimo de mercado para analisar junto com a dominância do Bitcoin, que é a própria liquidez injetada no sistema. Então, pessoal, para você, no caso, né, você ter aí essa métrica de liquidez, é interessante você entender de como que funcionam os ciclos aí de corte de juros do Fed. Por isso que eu trago aí muitos vídeos sobre isso também. Porque, pessoal, o Fed ele corta juros, né, quando a economia está desacelerando, e ele corta juros e ao mesmo tempo imprime dinheiro quando a economia está em crise, né, como foi 2008 ou 2020. Por isso que uma certa crise é até desejável nesse cenário onde o Fed ele corta os juros e ao mesmo tempo ele imprime dinheiro, né? Em 2019, pessoal, foi isso que aconteceu. O Fed cortou os juros e imprimiu dinheiro. Então nós tivemos aí um movimento nos ativos digitais, né, pessoal? Aqui temos o exemplo de 2020, né, com a Covid-19, onde o Fed ele cortou os juros, ele injetou mais de 4 trilhões com o quantitative easing. Nota-se, pessoal, que o Fed ele já aumentou o teto da dívida americana novamente para mais 4 trilhões. Né? Quem acompanha aqui o canal pegou essas informações. Então o que acontece quando o Fed corta juros e ao mesmo tempo imprime trilhões? Claro, pessoal, que os mercados de rendas variáveis, né? no caso ativos digitais, eles disparam, né? Que é, pessoal, o ciclo de alta, a bull run. Lógico que depois vem a inflação
dessa impressão de dinheiro, né? O dinheiro ele é impresso muito mais rápido do que a economia em si cresce de forma orgânica, e isso causa inflação, a perda do valor, né, pessoal? Você tem muito dólar circulando, você tem muito dinheiro circulando para uma quantidade de bens produzidos menor, né? Então o dinheiro, você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, e inflação. Então, pessoal, é crucial nesse cenário você entender e saber o momento que o Fed está imprimindo dinheiro, acompanhar o movimento de alta das altcoins, sair no momento oportuno para não sofrer depois aí com a inflação, né? Se você saiu no momento oportuno de mercado, a inflação que vai vir aí 2 anos após essa impressão, pessoal, ela não vai lhe afetar porque você já realizou lucros e está bem financeiramente, né? E vale lembrar, pessoal, que os próprios membros do Fed, né, eles estão falando em cortes de juros aí em 2025, né? Lembrando mais uma vez, cortes de juros e quantitative easing não estão ligados diretamente, né? Para de ter um corte de juros e mais a impressora estando ligada, você tem que ter alguma crise aí, algum cenário caótico, né, pessoal? Então, juntando aqui as peças, você irá acompanhar a dominância do Bitcoin. Quando o Bitcoin está com a dominância de 45% e está num preço estável, significa, pessoal, que a dominância do Bitcoin caiu, a liquidez que estava no Bitcoin vai para as altcoins, mas a dominância do Bitcoin estando a 45% ou até menos, e num momento aí vamos dizer, de lateralização, isso significa que a liquidez que foi para as altcoins também está em um momento de liquidação no topo, né? Está prestes aí a cair, pessoal. Então aqui essa é a mecânica, né? Então aqui nós temos o gráfico do Bitcoin contra dólar também lá no TradingView. E, pessoal, tem aqui um indicador aqui, pessoal, muito bom, que é o Fed Net Liquidity, né? Esse indicador mostra, pessoal, a liquidez aí, a injeção de liquidez do Fed, né? Então, pessoal, né, aqui o que acontece? Nós temos aí de 13 de dezembro de 2021, quando atingiu um pico de liquidez. Não é à toa que aqui 2021, lá por outubro de 2021, foi o pico do mercado de cripto, né? Foi o topo lá do Bitcoin. O que acontece, pessoal? De lá para cá, a liquidez ela está lateralizada, né? Mas nós ainda não tivemos o corte de juros com a impressora sendo ligada. Ou seja, no meu ponto de vista, e esse é o meu ponto de vista, pessoal, nós teremos a impressora sendo ligada, aumentando aqui a liquidez, levando lá para cima, e em algum determinado momento essa liquidez vai ficar lateralizada. Ou seja, o gráfico, pessoal, que mostra a oferta de liquidez do Federal Reserve, a impressão da liquidez, ele tem um atraso de 100 dias, né? Então é crucial juntar aqui as peças, né? Juntar as peças onde você tem uma dominância do Bitcoin 45% ou menos em um momento lateral, né, de algumas semanas, né? 2 semanas, ao mesmo tempo que você tem a liquidez injetada pelo Fed também estando lateralizada. Ou seja, ali você teve um aumento na liquidez e depois desse aumento a liquidez ela está lateralizada, ou seja, estão adquirindo algumas altcoins no mercado de ativos digitais para depois vir a correção, vir a venda, né, pessoal? É nesse momento que qualquer pessoa que você conversar na rua vai falar de ativo digital. É ali que eu ia dizer bolha, né? No caso Bitcoin pode até ser. Várias altcoins também são bolhas, né, pessoal? Mas é nesse momento que a bolha está prestes aí a estourar, né? Vamos seguir aqui, pessoal, né? Lembrando que esse aqui é o Fed Net Liquidity, né? Ele está tudo em japonês aqui, mas tem outro indicador, também é Fed Net Liquidity, que ele é um pouquinho menos confuso, né, pessoal? Acredito que é esse aqui. Não é. Vamos ver se é esse aqui. Vamos lá. Então, pessoal, é este em vermelho aqui, ó. Note como ele segue o mesmo padrão lá do outro gráfico, né? Onde em 2021, no caso aqui começo de janeiro, final de 2021, nós tivemos o pico da liquidez, né? A liquidez ela esticou, né, até a impressão da liquidez, pessoal, ela esticou até aqui assim, aí depois ela lateralizou e deu mais uma esticada para cima. Foi exatamente o momento aí do pico do mercado, do pico aí da ATH do Bitcoin lá em 2021, pessoal, para depois começar a corrigir, né? Olha aqui como reflete exatamente no gráfico
do Bitcoin, exatamente igual. Apesar de que agora nós estamos com uma liquidez aí lateralizada e o preço do Bitcoin já fez novas ATHs, ainda nem foi ligado a impressora para essa liquidez ir para cima, né, pessoal? Isso significa que, no meu ponto de vista, o Bitcoin ainda assim terá mais uma pernada de alta, pessoal. Essa é a minha visão, já que a dominância do Bitcoin ela está atualmente em 64,2%. Então nós vamos ter aqui mais um pico de alta para o Bitcoin. Claro que isso aqui é o meu ponto de vista, né, pessoal? Nós não sabemos aí se ele pode bater 120, 140, 180, né? Mas vamos supor que ele fique no lugar aqui próximo a 150, né? Um exemplo, né, pessoal? O Bitcoin estando aqui nesse patamar, a dominância dele estando na casa dos 45%, 46, 44, já há umas 2 semanas, mais um mês, e ao mesmo tempo, pessoal, você tem o gráfico da injeção de liquidez do Fed lateralizando, isso é um forte indício para realização de lucros, né, pessoal? Não adianta nada depois você se lamentar, né, porque você fez 15 vezes no mercado, não realizou lucros e depois realizou ali com 7 vezes, 700%. Um exemplo, né? Não adianta nada, você tem que fazer lucros de forma aí parcial. Aqui é o gráfico lá do Fred, que é a injeção de liquidez no sistema, né, pessoal? Ativos totais menos eliminação de consolidação, nível de quarta-feira. Esse gráfico aqui ele é atualizado de semana em semana, por isso que eu não consegui acessar o gráfico em velas, né? Ele é de semana em semana. Note, pessoal, como o movimento está igualzinho lá nos indicadores que eu puxei para vocês. Ó, você tem aqui começo de 2022, aquele pico de liquidez, né? Finalzinho de 2021, começo de 2022, para depois você já ter queda na liquidez. E agora você está em um momento aí um pouco lateral, né, pessoal? Essas faixas em cinza aqui, pessoal, elas simbolizam aí crises, né? Crises no mercado financeiro, como a crise lá de 2008, né, que foi até 2010. Aqui de um lado ao outro significa a duração da crise, e aqui em 2020 a crise aí do Covid, né, que foi muito menor que a de 2008. Então, pessoal, basicamente o conteúdo era esse, né? Você tem que ficar atento a várias coisas, você tem que ficar atento à dominância do Bitcoin, à injeção de liquidez no sistema, né? A consolidação, né? A lateralização aí da liquidez após um momento de alta de liquidez, ao corte de juros aí dos juros americanos, né, pessoal? Mas nós sabemos que está tudo convergindo para uma nova injeção de liquidez, já que o Fed aumentou aí o teto da dívida americana para novos 4 trilhões. Muito provável que eles vão emitir, vão injetar isso no mercado. O gráfico aqui, Fed Net Liquidity, vai acompanhar essa liquidez, né? Ao mesmo tempo que a dominância do Bitcoin cai, né? E claro, pessoal, o momento oportuno de realizar lucros vai depender também da estratégia de cada um, né? Tem pessoas aí que têm um perfil um pouco mais de risco, vão esperar estender um pouco mais aí o mercado, né? Mas o que eu recomendo aqui para vocês é sempre fazer lucros parciais, né, pessoal? Porque você nunca vai saber quando é o topo aí, o topo de mercado em si, pessoal. Você nunca vai conseguir atingir o topo, né? Vamos trazer aqui um exemplo, pessoal, de lucro em DCA. Ao mesmo tempo, pessoal, você também tem que ter um conhecimento dos ciclos de mercado. Por isso que um dos últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal é sobre os ciclos de mercado, né? Para você ter uma noção mais ou menos em qual ciclo de mercado nós estamos. Tudo isso, pessoal, todo esse conhecimento aí combinado para você saber, né? Ter aí uma noção aproximada de quando realizar lucros, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, pessoal, 2021, né? Onde é que foi? Aqui, pessoal, aqui foi 2021, foi o topo lá, o último topo do Bitcoin, né? Ah não, aqui é a dominância, pessoal. Tô pegando aqui o gráfico da dominância, tem que pegar o gráfico aqui do próprio preço do Bitcoin, né? Vamos pegar aqui, pessoal, o gráfico da dominância do preço do Bitcoin, aqui, pessoal, 2021, tá? Aqui foi o último pico de mercado. Ninguém sabe, ninguém consegue acertar o pico, né, pessoal? Claro que os institucionais têm aí ferramentas avançadas, né? Ele fez 2 picos, ele fez a primeira pernada, depois ele corrigiu aqui e fez um segundo pico, né? Fez uma segunda movimentação de alta.
que é provavelmente o que ele vai fazer também nesse ciclo, né, pessoal? Ele já fez aqui um pico de alta, né? Já teve uma correção, agora nós estamos indo para um próximo pico de alta, né? Então muito similar aí ao que aconteceu em 2021. O que acontece, pessoal? Você tem que realizar lucros parciais, né? Realiza um lucro parcial, a sua média de lucros vai ficar num lugar muito bom, né? Porque não tem como saber aí exatamente o topo, né? Então, pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado das informações. Plano de saída cripto. Em breve eu irei trazer conteúdos aí a respeito de empréstimos em cripto, né? Para pagar aí menos imposto do que sendo para receita, vários conteúdos aqui que agregam muito valor para vocês, né, pessoal? Então, basicamente, o canal Criptomoedas e Blockchain está aqui comprometido em ajudar todo mundo, né, trazendo exatamente o que eu estou fazendo, sem hipocrisia. E aqui, pessoal, nós temos o nosso e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema financeiro. São 6 capítulos, pessoal, de muito conhecimento, muita informação para vocês, né, como que XRP é um dos ativos que sairá mais beneficiados desse novo sistema. Temos também aí, claro que o capítulo bônus explica o uso do XRP como moeda ponto de reserva mundial. Tudo isso, pessoal, com 20% de desconto, o cupom está aí na descrição. E você também leva aí um e-book bônus a respeito da blockchain, educando a respeito da tecnologia blockchain, pessoal. Vamos lá, aqui é um pouco do que você encontra no livro, né? Nosso e-book vai dominar conhecimento sobre XRP, Ripple, identificar criptos de alto potencial, além de XRP, descubra outras. Tem vários conhecimentos aqui no e-book, né, pessoal? Recomendado aí para todos os níveis de conhecimento em Ripple e XRP. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui, valeu, abraço!